Depois que saíram essas notícias, muita gente me perguntando: Flazoeiro, que história é essa de que o Flamengo prepara uma barca de saída de jogadores? Gerson passou mal na seleção brasileira e diretoria do Mengão sondou Vitor Roque, jogador do Barcelona que está emprestado ao Real Betis da Espanha. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã deste domingão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Eu estava vendo aqui uma métrica que 20% das pessoas que assistem os nossos vídeos de forma recorrente, não é que assiste um só, que assiste várias vezes, não são inscritos no canal. Então, queria pedir a você, olha aqui, ó, vê se está escrito inscreva-se. Se tiver escrito inscreva-se, você aperta nesse botão, se inscreve no canal. Se já é inscrito, todo mundo já deixa o likezão aí, porque vai ajudar bastante a gente, tá certo? Então não é inscrito, se inscreve, já é inscrito, deixa o like. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre Gerson, porque ontem o jogador fez o trabalho ali na academia com os outros jogadores na seleção brasileira, porém ele se sentiu uma indisposição intestinal. Vamos falar o português claro, a famosa diarreia. E aí foi cortado do treino da seleção brasileira ontem, deve ter tomado ali algum remedinho e deve aí hoje já voltar às atividades normal na seleção brasileira. A seleção brasileira está treinando em Salvador e na próxima terça-feira joga contra o Uruguai, né, lá na Fonte Nova, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A seleção uruguaia, que conta com 4 jogadores do Flamengo, porém, dessa vez apenas um, o lateral Guillermo Varela, é quem está à disposição do técnico Eloco Bielsa. A Arrascaeta fez uma cirurgia, o Matiazinho está se recuperando também de uma cirurgia e o De La Cruz está recuperando aí de uma lesão na coxa direita. Ou seja, a seleção uruguaia, dos 4 jogadores que tem do Flamengo, apenas um está à disposição do técnico Eloco Bielsa e vai enfrentar o Brasil na próxima terça-feira na Fonte Nova. Bom, mudando de assunto, sabe aquele manto que foi lançado essa semana em homenagem ao Novembro Negro, em parceria da Brasiline com o Jorge Aragão, aquele manto marrom e bege muito bonito? Então, o manto acabou muito rápido e muita gente está perguntando assim: Flazoeiro, vai ter mais aquele manto, queria comprar. Gente, a Brasiline, que foi quem fabricou aquele manto, falou que não vai ter mais por se tratar de um produto importado. E aí o material, o pano, ele é importado. E por conta disso, a fornecedora teria dificuldade em importar, em produzir, ia demorar e tal, ia acabar perdendo esse, entre aspas, hype. Então, por conta disso, quem comprou, comprou. Quem não conseguiu comprar, agora tem que esperar o ano que vem para ver qual será o lançamento do ano que vem. Bom, a polícia do estado de Minas Gerais identificou já 21 pessoas envolvidas ali naquela confusão toda que deu na final da Copa do Brasil no domingo passado. Os identificados vão ter que responder cada um pelos seus atos. E é isso, cara. Hoje a gente tem tecnologia que ninguém passa ileso. A tecnologia que você tem hoje no mundo, você pode implementar ela ou implantar ela nos estádios, que ninguém vai fazer besteira em estádio e vai passar ileso. Então tem que usar essa tecnologia, tem que usar isso para poder identificar essa galera que vai para o estádio a fim de quebrar, a fim de brigar, a fim de fazer baderna e proibir essas pessoas, obviamente, de entrarem, de ingressarem nos estádios. Ainda mais lá que é reconhecimento facial, então você consegue identificar, você tomba o cadastro daquela pessoa, além dela ter que responder para a polícia, ela ainda fica punida sem poder ir para estádio para aprender a se comportar. Bom, vamos mudar de assunto, falar dessa informação aqui agora, o Paparazzo trouxe ela, sobre o Vitor Roque. A informação é que o Flamengo fez uma sondagem ao jogador do Barcelona. O jogador está emprestado ao Real Betis, ele não está conseguindo, ele não conseguiu render no Barcelona e saiu do Barcelona
foi emprestado para o Real Betis, e agora o Flamengo sondou o jogador. Só que o Barcelona não estaria interessado em um novo empréstimo do atleta. Tipo, vai sair do Real Betis e vir emprestado para o Flamengo. Não é essa a ideia do Barcelona. A ideia do Barcelona é vender o jogador. O problema é o valor que o Barcelona pagou pelo Vitor Roque, 75 milhões de euros, o que daria hoje algo na casa dos 400 milhões de reais. Então, assim, é muito dinheiro, isso é fora da realidade do Flamengo. Os valores aí que foram pagos, né, do Barcelona ao Atlético Paranaense pelo Vitor Roque, de fato, assustou o Flamengo, que acaba que não deve levar essa negociação para frente, ao menos que o Barcelona queira emprestar o jogador. Caso só queira vender e caso queira recuperar o investimento feito no atleta, acredito que não vai ter negociação, acredito que isso não vai andar para frente. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre Charly Alcaraz, porque o técnico Felipe Luiz, aproveitando essa ausência do Arrascaeta e a ausência do De La Cruz e essa reta final de Campeonato Brasileiro, vai tentar aí dar uma sequência de jogos ao Charly Alcaraz. O Felipe Luiz entende que o Alcaraz ele precisa dessa sequência, ele precisa desses jogos. A gente tem Cuiabá, a gente tem o Fortaleza, a gente tem o Internacional, a gente tem o Criciúma e a gente tem o Vitória aí pela frente no Campeonato Brasileiro. Então o Felipe Luiz ele está enxergando essa reta final de Campeonato Brasileiro como muito importante, sob a possibilidade do Alcaraz melhorar o seu desempenho e conseguir se familiarizar, conseguir se adaptar melhor ao futebol brasileiro e também ao Flamengo. Então esses jogos serão usados como adaptação para o jogador e o Felipe Luiz pretende aproveitar o máximo esses jogos, tá certo? Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre Barca no Flamengo, porque esse assunto está sendo muito comentado. Flazoeiro vai ter uma Barca? Flazoeiro não vai ter uma Barca? O que de fato está acontecendo? Eu vou explicar. O Flamengo tem 2 jogadores que estão em final de contrato. O Gabigol, que até trouxe ontem no vídeo da tarde, teve uma reunião ontem com o Marcos Braz e eles conversaram e se acertaram e o Flamengo já começa a alinhar uma despedida para ele, e o Davi Luiz. Esses 2 jogadores estão em final de contrato. Até o momento, lembrando que eu estou gravando esse vídeo aqui domingo, dia 17 de novembro, 6h40 da manhã. Então até o momento, o Flamengo não procurou o Davi Luiz para uma renovação de contrato, então não existe uma negociação entre Flamengo e Davi Luiz para renovar o contrato do jogador. Então o jogador, ao que tudo indica, no dia 31 de dezembro, deve deixar o Flamengo. Então esses 2 jogadores eles estariam saindo por força de contrato. Só que o Flamengo já tem uma sondagem ou um pedido do Sampaoli ao Rennes da França pela contratação do Gerson e do Fabrício Bruno. Acredito que o Gerson não vai, mas o Fabrício Bruno existe grande chance de ser vendido. A mesma coisa o Wesley, que não foi vendido no meio do ano, e agora deve chegar uma proposta ainda melhor pelo jogador. Agora deve chegar uma proposta ainda mais robusta pelo jogador, que vai dificultar o Flamengo de segurar o atleta. Além do Everton Araújo, que também tem uma proposta ali, ou uma sondagem, uma observação do Borussia e também do Atlético de Madrid. Ou seja, essas propostas, esses 3 jogadores que estão para receber propostas, as propostas vão ser altas, vão ser nos valores aí superior a 100 milhões de reais, que o Flamengo vai ter dificuldade de segurar. E a situação dos 2 jogadores que estão em final de contrato, até o momento o Flamengo não procurou o Davi Luiz para poder renovar o contrato dele, e a situação do Gabigol é pública e notória, todo mundo já sabe. Eu não digo que vai ser uma Barca para tirar jogadores ruins do Flamengo, eu digo que se tiver uma Barca vai ser para tirar esses 2 que estão em final de contrato e para vender algum jogador para se fazer um caixa, para fazer o caixa ficar mais
não é robusto a palavra, para fazer o caixa ficar mais equilibrado com os valores dos compromissos que o Flamengo tem para pagar no ano de 2025. A gente já sabe que só de contratação de jogadores em 2025 o Flamengo vai ter que pagar 200 milhões de reais, então o Flamengo precisa vender jogador para poder equilibrar esse caixa. Então, a ter uma barca, essa barca vai ser justamente para isso, para poder equilibrar o caixa do Mengão. Então você vende ali 2 ou 3 jogadores e consegue equilibrar esse caixa. Esperar para ver o que vai acontecer. Lembrando que até essa decisão de venda de jogadores deve ser tomada já pelo próximo presidente. O Flamengo que vai ter eleições, né, presidenciais já no dia 9 de dezembro. Então, no dia 10 de dezembro, um novo presidente já vai começar a decidir isso, mesmo sendo ele o Rodrigo Dunsch, que é o candidato escolhido pelo presidente Rodolfo Landim, o candidato da situação. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva. Também é importante que você compartilhe o vídeo. Traga o máximo de rubro-negros para cá, porque vai ajudar bastante a gente, tá certo? Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis.